Deus. Vamos começar? Graças a Deus, vamos sim. Hoje nós vamos ler na Bíblia de estudo Desafios de Todos os Homens, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, tá bom? E hoje nós vamos ler de Êxodo capítulo 35 até o capítulo 37. Vamos lá. Êxodo capítulo 35. Instruções sobre o sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: Estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acendam fogão em suas casas no sábado. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Foi isso que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, pelos de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para os óleos da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-las, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para iluminação, o altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-las e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para a divisória do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos que também são sacerdotes. Então, toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com a oferta ao Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro, na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiros tingidos de vermelho e couros finos os trouxeram. Todos os que tinham objeto de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor. E todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidades para costurar e fiar prepararam fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para fiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as pedras
e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleos de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres, dispostos a ajudar no trabalho do Senhor, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor escolheu especialmente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e escravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho acústico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões aos outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãs e projetistas. Êxodo capítulo 36. O Senhor deu sabedoria a Bezalel e a Aholiabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construíram conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e os demais artesãos especiais capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhe deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais oferta todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que o suficiente para completar todo o projeto. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordado com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Juntaram cintos de cordas para formar uma cortina longa e depois juntaram as 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prenderam-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincide com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida, fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas uma à outra. Desse modo, os tabernáculos foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo.
Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada em uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora, feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira e acácia. Para a armação, tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para as partes de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeiras de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central ligado ao meio, à meia altura da armação, estendendo-se de uma ponta à outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois, revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, traçado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordado com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro. Revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre 4 bases de prata. Em seguida, fez uma cortina para a entrada da tenda. Confeccionou-a com linho finamente tecido e bordou artisticamente, usando fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro preso a 5 colunas. Revestiu com ouro as colunas, seus capitéis e seus ganchos e mandou fundir para elas 5 bases de bronze. A Arca da Aliança, Êxodo capítulo 37. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Passou-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar da expiação, de ouro puro.
Media 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa, de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-lo. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez estas varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça: a base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central saíram 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um desses 6 ramos tinham 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeiras, cada um com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeiras e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Depois, Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele o fez quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em formas de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro e prendeu-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Em seguida, preparou o óleo sagrado da unção e o incenso perfumado, usando as técnicas de um perfumista. Graças a Deus. Continuaremos na próxima leitura.